Tá dando para me ouvir agora, Ramos? Agora estou te ouvindo. Maravilha, graças a Deus. Deixa eu ver quem é que está já na... Não estou conseguindo ver. Quais os irmãos que estão presentes aqui, Fer? Maravilha. Então, tá certo, irmãos. A paz do Senhor, todos, irmãos. Vamos estar aqui dando nosso início à nossa escola bíblica dominical. Desde já quero aqui cumprimentar todos vocês que já estão nos assistindo e participando desta maravilhosa aula que estaremos ministrando, né, ouvindo e aprendendo juntamente com cada um de vocês. Aqui a nossa aula é um assunto muito importante, onde nós estaremos estudando sobre a lição de número 13, que é voltados os olhos para a bendita esperança, né? A data de 28 de março de 2021, sendo esta a nossa última lição desse trimestre, né, que nós estivemos aí aprendendo lições fundamentais das doutrinas bíblicas a respeito do verdadeiro pentecostalismo, né? Aqui nós estamos aqui umas doutrinas maravilhosas do nosso comentarista, que foi o comentarista, pastor, presidente Ezequias Soares, um grande homem de Deus, ensinador da palavra do Senhor, que nos deixou este legado tão importante para cada um de nós, né, amados? E hoje estaremos aqui finalizando o primeiro trimestre de 2021, né, sobre o tema verdadeiro pentecostalismo. Então, a nossa lição é a lição de número 13, como já foi dito. Nosso tema é voltados os olhos para a bendita esperança. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui, tem alguém? Deixa eu ver aqui, irmãos. Irmão Jackson. Graças a Deus, né? Seja bem-vindo, irmão Jackson. Paz do Senhor, nobre amigo. Deus abençoe a sua vida. Tudo bem? Paz do Senhor, filho. Amém, meu amado. Deus abençoe grandemente você e a todos os irmãos aí que estão conosco. Então, como já foi dito, irmãos, pega a sua revista, a nossa escola bíblica dominical, e vamos estar aqui meditando um pouco sobre esta tão importante palavra, né? Então, nosso texto áureo está registrado na epístola que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2 e o versículo 13. Deixa eu ver aqui. Então, nosso texto áureo está dizendo assim, o texto da palavra de Deus: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O texto está registrado em 2º capítulo de Tito, versículo 13. A verdade prática está registrada da seguinte forma: a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Então, a nossa palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, e nós vivemos a nossa vida cristã baseados unicamente na Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela é verdadeira, né? E Jeremias, capítulo 1 e o versículo 12, Deus vai dizer a Jeremias que ele vela pela sua palavra para cumprir. Portanto, nós estamos assegurados na eterna palavra de Deus, porque ela é fiel. A palavra de Deus, ela é reta. A palavra de Deus, ela não tem sombra de variação. É uma palavra que nós podemos depositar nossa fé e a nossa confiança, né? E sermos certos que Deus irá cumprir todas as suas palavras em nossa vida. A palavra do Senhor, ela é fiel, graças a Deus. Portanto, nós não vivenciamos, irmãos,
baseada em palavras de homem desta terra, né? Nós não vivemos embasado em promessas humanas, simplesmente falando, mas as nossas vidas e a nossa foi depositada a nossa confiança na pessoa bendita de Jesus Cristo. Sim, Jesus ele foi 100% homem, sabemos, mas nesse mesmo tempo que ele foi 100% homem, ele foi 100% Deus, de forma que a sua natureza humana e a sua natureza divina, ela não é impossível de a gente descaracterizá-la. Não é possível nós separar a natureza humana da natureza divina. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele cansou. Como homem, ele sentiu sede. Como homem, ele sentiu fome. Como homem, ele precisou ser cuidado, né? Ele nasceu de uma Virgem Maria, né? Que foi mãe de Jesus, e precisou ser caminhado seus primeiros passos, cresceu, desenvolveu como homem, mas sempre sendo 100% Deus. Veio como homem, porém a sua divindade ele nunca deixou de existir. Homem, porque ele nasceu de uma mulher, de uma virgem mulher, conforme diz a palavra do Senhor. Mas ele sempre foi Deus. Por quê? Porque, embora ele nasceu de uma mulher, a Bíblia Sagrada vai revelar que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, ele era 100% homem e também 100% Deus. Então, nós vamos estar tratando desse assunto aqui. E nossa vida, nós podemos confiar nas mãos de Deus. Nós podemos depositar nossa vida, amados, nas mãos do Senhor. E vamos já ler, quero ler 2 textos, em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Jeremias 1, versículo 12, os irmãos anotem aí. Jeremias 1, versículo 12. Quando Deus chama o profeta para o ministério, diz assim a palavra do Senhor. No versículo 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, queridos, aqui a palavra que Deus disse para Jeremias, né? Quando Deus havia falado para Jeremias, Jeremias, o que é que tu vês? E Jeremias olha ao seu redor e fala, vejo uma vara de amendoeira. E quando ele diz esta frase, que ele estava vendo uma vara de amendoeira, disse-me o Senhor para Jeremias, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Também no texto de Números, capítulo 23 e 19, vamos ver o que Moisés, irmãos, um grande legislador de Israel, ele escreveu em Números, capítulo 23 e o versículo 19. E 19. Deus dizendo assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, tudo que Deus prometeu na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada, irmãos, esse livro sagrado, que é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, tudo que Deus prometeu, Deus, ele cumpriu. Aleluia. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, Jesus, embora ele nasceu de uma virgem, conforme diz a Sagrada Escritura, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, Jesus,
Aleluia. Ele foi 100% homem, ele foi 100% Deus. Portanto, nós podemos depositar nossa vida e a nossa confiança nas mãos dele, sabendo que ele é fiel, é justo, para dar a cada um segundo a sua promessa feita para nós. Amém, amados? Graças a Deus. Então vamos aqui, mais uma vez enfatizar que a nossa esperança, irmãos, por isso que a nossa esperança, como está escrito na verdade prática, que ela deve ser algo vivido na nossa vida, né? Nós devemos vivenciar essa vida nova que nós obtivemos com Cristo, por meio da fé. Então, por quê? Porque Jesus Cristo, que veio a este mundo, nasceu de uma virgem, né? E aos 30 anos iniciou o seu ministério terreno. Aos 33 anos, ele foi pendurado em uma cruz para morrer por mim e morrer por toda a humanidade, por cada um de nós. E o seu sangue foi ali derramado naquela cruz do Calvário, para que através do seu sangue pudesse redimir toda a humanidade dos seus pecados. Então, aqui é algo real. Este aqui é um evento que aconteceu na história, está registrado na história, né? A história de Jesus, ela está narrada e está registrada para que todo mundo possa estudar essa história, este acontecimento histórico de Jesus 100% homem, né? Por isso ele morreu na cruz do Calvário. E para isso ele veio, para morrer na cruz do Calvário. No tempo determinado e estabelecido por Deus. Ele veio, se entregou a sua vida para a humanidade. Conforme Atos dos Apóstolos 2, versículo 23, vai nos dizer. Atos dos Apóstolos 22 vai nos ensinar a palavra de Deus que: e a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injusto. Então Deus, irmãos, 100% homem, ele veio pelo conselho de Deus, né? Então a Trindade Santa, ele projetou, organizou esse plano da salvação do homem. E aqui está falando determinado tempo e presciência de Deus. Tomando a vós, os homens, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ou seja, a morte não podia reter a Jesus, porque Jesus, embora foi 100% homem, ele também é 100% Deus. E é baseado na palavra de Jesus Cristo, registrado por santos homens de Deus, né? Sabemos que a Bíblia foi registrada por aproximadamente 40 homens, e desses 40 homens, irmãos, foram inspirados por Deus para registrar os planos da salvação para a humanidade. Embora a morte de Cristo na cruz do Calvário ela foi suficiente para a salvação de toda a humanidade, ela só se torna eficiente para aquele que crê na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, a paz do Senhor, meu amado, tudo bem? Quero aqui cumprimentar todos que estão chegando aqui. Amém. Maravilha, graças a Deus. É bom estarmos juntos, aprendemos a palavra do Senhor. Então, até aqui, irmãos, alguns dos irmãos gostariam aí de fazer o seu comentário, compartilhar conosco aí daquilo que Deus já falou com você, que Deus já iluminou o seu coração através do estudo da palavra de Deus, vocês aí em sua casa, né, que antecipadamente já leram a palavra. Aqui está o espaço aberto para vocês compartilhar com a gente até esse momento aqui do que já foi exposto na palavra do Senhor. Nosso irmão Elon, Romilson, nossos amados irmãos que estão assistindo, pode ficar à vontade, amados. Eu vou sair um pouco, já volto, tá? Tranquilo, Elon. Só para frisar aí essa questão de você abrir o espaço aí, em números aí que você com a gente, em número 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. No final fala assim, diria ele e não o faria, falaria e não confirmaria. Essa
traz uma ênfase na questão de que Deus, ele é a pessoa em que nós devemos de fato confiar. Maravilha. Devemos de fato ter a confiança voltada para ele, né? Porque eu não vou lembrar, né? Eu não vou lembrar onde está escrito, mas a gente escuta e a gente grava, né? Porque a fé vem pelo ouvir. Então, a Bíblia fala assim: muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Maravilha. Isso é de suma importância, a confiança ser depositada em Deus. Porque muitas vezes, para agradar o homem, né, para poder ter algum retorno, a gente faz qualquer coisa. Isso nos traz um perigo, né? E não depositar de fato a confiança no Senhor. Entregar ao Senhor o que é devido. Se nós confiamos, nós pedimos a Deus e Ele resolve. Se Ele não resolver, é porque ainda não é o tempo. Ele está nos moldando para receber isso. E a confiança nele deve ser mantida ali, afinco, para não nos decepcionarmos com as nossas atitudes e depois não se frustrar com algumas dificuldades que nos sobrevêm, né? Só isso aí que eu tenho a comentar aos irmãos. Amém. Muito boa esta observação, né? Então, a palavra de Deus, nós podemos estar certo que ele vai cumprir, né? Porque a palavra de Deus, ela não é a palavra que é lançada, né, e sem nenhum comprometimento. Não, a palavra de Deus, ela está totalmente comprometida com o caráter de Deus, né? Deus, ele é um ser santo, um ser justo, um ser honesto. Não existe nada que possa contrariar a natureza de Deus, né? Então, tudo que Deus ele fala, ele cumpre, porque ele está em harmonia entre a Trindade. A Trindade, ela está coesa, ela está unificada, né? Juntamente com todos os seus atributos. Então, portanto, não existe nenhuma sombra de variação. A palavra de Deus, ela é reta, né? É uma palavra fiel, uma palavra fidedigna, e por isso nós podemos constatar em vários textos da palavra de Deus, irmãos, que ele cumpre com a sua palavra, né? Então, ele observa que ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele não tem compromisso com a palavra do homem. Não, o homem pode prometer, pode profetizar, mas se não estiver enquadrado na sua palavra, irmãos, Deus, ele não tem compromisso com a palavra de ninguém. A nossa palavra, como nós formos ministrar a palavra de Deus, ela deve estar inserida e enquadrada na Bíblia Sagrada. Veja como é interessante, irmãos, só para a gente reforçar, lá em Salmos, de número 138, o verso 2. Vamos ler aqui? Olha como é importante isso que o nosso irmão Elon acabou de falar, né? E a gente está aí ligado na palavra de Deus. Salmos de número 138. O verso 2 diz assim, ó: inclinar-me-ei aos teus santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Então, Deus, ele coloca a sua palavra, o verbo de Deus, né? A palavra escrita, a palavra que está diante de cada um de nós, como acima até mesmo do seu próprio nome. Veja, irmãos, como é importante nós estarmos examinando a palavra do Senhor, né? É através da palavra do Senhor que nós temos que estar firmados, porque é na palavra do Senhor somente que ele vela, é na palavra do Senhor somente que ele cumpre a sua palavra diante daquilo que ele prometeu. Amém, amados? Graças a Deus, né? Nós temos aqui, irmãos, no capítulo... Amém? Algum dos irmãos quer comentar? Eu elaborei um material didático onde fala sobre a introdução dos profetas maiores, né? Com a ênfase nas mensagens proféticas de Isaías na atualidade, né? Então esse aqui é um material que eu elaborei, e dentro desses escritos que eu desenvolvi, aqui tem algumas promessas no livro de Isaías, irmãos,
né, o livro de Isaías, que é um livro do profeta messiânico, onde Jesus ele prometeu, através dos grandes profetas de Deus, né, a qual inspirou, né, e que a sua profecia ela foi cumprida. Então nós temos aqui no capítulo de Isaías, capítulo 7, no versículo 14, Deus falando que Jesus nasceria, né, de uma virgem. Jesus nasceria de uma virgem. E nós vemos esse cumprimento em Mateus capítulo 1, versículo 23. Né? Vamos ver aqui, no profeta Isaías. Profeta Isaías. E os irmãos já abrem também, irmãos, em Isaías 40, versículo 3. Por gentileza, só para que a gente possamos aí. A irmão que abriu em Isaías 40, versículo 3, irmãos, deixa a sua Bíblia aberta, né? E o outro irmão lê para nós em Isaías capítulo 9, verso 1 e o verso 2. Amém? Então estarei lendo aqui Isaías capítulo 7 e o versículo 14, que diz assim, ó: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então o profeta Isaías profetizou, né, há mais de 700 anos antes de Cristo, que o Senhor iria dar um sinal. Qual era o sinal? Que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, né? E o seu nome será chamado Emanuel. Então esta promessa ela teve o seu cumprimento em Mateus capítulo 1, versículo de número 23. A paz do seu irmão que acabou de entrar aí, nosso amado irmão. Deus abençoe grandemente a sua vida. Irmão Gerson, homem de Deus, a paz do Senhor, nobre amigo. Amém, meu irmão. Maravilha. Então aqui, irmão Gerson, estou aqui mostrando aqui a respeito das promessas feitas por Isaías, através desse grande profeta, a respeito da pessoa bendita de Jesus. Né? Então, Isaías, capítulo 7, e o versículo 14, uma das promessas está escrito assim, meu amado. Isaías 7, 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Aqui está uma promessa, né, do Antigo Testamento há mais de 700 anos atrás, e que se foi cumprida, né, e o evangelista e apóstolo Mateus, em Mateus capítulo 1, versículo 23, vai registrar exatamente conforme aconteceu. Que diz assim: E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Por isso que Jesus ele é 100% homem, mas também 100% Deus. Então aqui, esta promessa foi cumprida para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. O irmão que encontrou o texto, pode estar lendo para nós o texto de Isaías 42, do 1 ao 4. Quem foi que encontrou esse texto, irmãos? Nos ajudar nessa questão? José, é Isaías 42, versículo quais? 1 ao 4, Romeus. Isaías 42, 1 ao 4. Aqui está o meu servo, a quem sustento, ao meu eleito, de quem se agrada a minha alma. Porei o meu espírito sobre ele, e a justiça trará às nações. Não clamará, não se exaltará, nem para ouvir a sua voz na praça. A cana ferida não se quebrará, e não apagará o pavio que se fumega. Em verdade, ele trará a justiça. Não mostrará fraqueza, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça na sua lei, e as ilhas
esperarão. Maravilha. Então aqui está mostrando, né, o homem que seria revestido com o poder do Espírito, né, que é uma menção. E em Mateus capítulo 12, versículo 18 e o 28, ele vai dizer assim, ó, justamente o que foi acabado de ler. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Né? E o versículo 28 diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Então aqui é uma promessa que se cumpriu, né? Está se referindo à pessoa bendita de Jesus Cristo. Então assim, amados, como Deus cumpriu essas promessas, né? Onde viria um, né, que nasceria da mulher, de uma virgem, né? O sinal era de uma mulher virgem, né? E Jesus nasceu através de Maria, que era desposada com José, uma mulher virgem, e todos nós conhecemos bem essa história, e assim se cumpriu, né? E Jesus ele foi então revestido de poder do Espírito Santo para expulsar os demônios, para dar vista aos cegos, né? Para dar luz àqueles que estavam vivendo nas trevas. Então ele fez isso porque ele foi ungido, né, e revestido de poder, e em Jesus Cristo se cumpriu essa profecia. Então nós vemos, irmãos, que por ser Jesus o Filho, né, gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem, ele, porque foi gerado, ele é 100% Deus, porque foi gerado pelo Espírito Santo. E porque nasceu de uma virgem, né, isso aqui revela a sua natureza humana, mas por isso temos a expressão que ele é 100% homem, mas também ele é 100% Deus. Então, assim como Jesus, na sua palavra, ele cumpriu essas promessas, temos aqui várias promessas que Jesus cumpriu, poderíamos estar lendo cada uma delas, né? Mas nós já lemos aqui 2 textos, mas vamos aqui, só para a gente ir adiante, vamos ler mais um texto de capítulo 9 de Isaías, verso 1 e 2. Os irmãos que encontraram esse texto, 9 de Isaías 1 e 2. Isaías 9, 1 e 2. E Mateus 4, 15. Quem encontrou os irmãos aí pode compartilhar com a gente aí, amados. O texto é de Isaías 9, 1 e 2, falando a respeito do ministério de Jesus. Não serás entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos dias a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Maravilha, né? Então nós vemos aqui uma profecia a respeito do ministério terreno de Jesus, né? Aonde surgiria, como se procederia e quais efeito do poder da palavra que Jesus iria ministrar iria ocorrer na vida do ser humano. Então nós vemos aqui, né, que esta promessa ela se cumpriu, né? E Mateus registra este ocorrido, né, profetizado há mais de 700 anos atrás, e Mateus registra que essa profecia se cumpriu na vida de Jesus. Em Mateus 4, nós vemos aqui, versículo 15, diz assim, ó, e a terra de Zebulon e a terra de Naphtali junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. 16, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Maravilhas. Então assim foram cumpridas as promessas do Senhor Jesus, né? E porque foram cumpridas as promessas do Senhor Jesus, irmãos, nós podemos confiar e acreditar, né, que a palavra do Senhor Jesus, ela não é uma palavra de utopia, né? Não são palavras
de conto de carochinha. Deixa eu ver aqui o irmão Leonardo Sena. Maravilha. Irmão Leonardo, a paz do Senhor, meu amado. Seja bem-vindo aí. E vamos juntos cultuarmos e conhecermos e continuar crescendo na palavra do Senhor. Deus abençoe, meu amado. Então, queridos, a palavra do Senhor, conforme a nossa revista da Escola Bíblica Dominical diz, na verdade em prática, a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia. Não é algo imaginário, né? Não as promessas do Senhor não estão apenas no campo imaginário, no campo contemplativo, né? Aonde nós vamos encontrar uma felicidade completa, uma harmonia plena, mas somente no campo contemplativo, na imaginação. Não, esta é uma realidade que as pessoas da época de Jesus vivenciaram. E as pessoas que tinham uma vida de sofrimento, uma vida de trevas, de desgraça, uma vida perturbada através dos demônios que apoderavam delas, essas pessoas vivenciaram uma vida transformada, uma vida liberta pelo poder da palavra pregada por Jesus. Por quê? Jesus ele iniciou o reino de Deus, né? Então a cultura do céu veio até o homem, trazendo o verdadeiro amor, trazendo a verdadeira paz, trazendo o verdadeiro refrigério, trazendo a verdadeira libertação, né? Então, nós fomos transformados pela palavra do Evangelho, pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E, portanto, este Evangelho, irmãos, é algo que nós devemos vivenciar no nosso dia a dia. Pode o mundo estar desesperançosos, mas nós temos a esperança. Nós cremos que Jesus Cristo ele tem poder para mudar a situação que as pessoas estão vivenciando. Por isso nós levamos a palavra do Evangelho. Aonde existem as trevas, nós, porque fomos reconciliados com Cristo, nós levamos a luz para iluminar aqueles que estão nas trevas. Assim como Jesus fez lá atrás. Aqueles que estão vivendo angústia, né, perturbação em diversas áreas da vida, nós temos uma mensagem de fé, de esperança, de paz, que traz a ele a tranquilidade em meio ao caos que nós estamos vivenciando, né? Nós estamos vivendo uma época dessa pandemia referente ao Covid-19, onde tem tirado a paz de muita gente, né? Com medo da morte, muitos estão chegando à depressão, né? Estão tendo uma vida perturbada. E o que é isso? Isso é um resultado, né? É um resultado das pessoas diante da adversidade dos problemas. Os problemas, ele é real. O próprio Jesus, ele falou, no mundo tereis aflições. São aflições de diversas maneiras e de diversos segmentos. Mas Jesus falou assim, eu venci todas essas aflições. Todas essas intempéries da vida. Jesus, ele venceu. E porque ele venceu, irmãos, aleluia, nós temos ele como nosso exemplo. Jesus, ele é o nosso modelo. Jesus, ele é a pessoa, é o ser humano que traz uma verdadeira segurança para cada um de nós e podemos, então, descansar na palavra do Senhor.